Bom, pessoal, nessa videoaula eu vou apresentar para vocês o dimensionamento, né, passo a passo de um tampo elíptico para vaso de pressão tipo cilíndrico. E eu tenho acompanhado alguns trabalhos na área de engenharia, né, sobre esse tipo de equipamento e existem algumas dúvidas aí, né. Na, na realidade é um cálculo, é um dimensionamento, é um projeto bastante simples, né, de vaso, que consiste em dimensionar, né, os tampos desse reservatório. Eu só vou frisar aqui rapidamente do que se trata, né, um vaso de pressão. E um vaso de pressão ele nada mais é do que uma espécie de reservatório, né, não submetido à chama, ah, a fim de armazenar, né, a fim de filtrar, a fim de estocar algum tipo de fluido. Então, partindo desse princípio, nós temos aqui o dimensionamento dos tampos, né, desse cilindro reservatório, né. Ele tanto pode ser do tipo vertical, pode ser horizontal, existem uma infinidade aí de equipamentos, né? E nós vamos frisar aqui em específico os tampos elípticos para vasos do tipo para vasos cilíndricos, né? E vamos dar uma olhada aqui, ó, no ASME. O ASME ele é a norma, né, que rege toda essa parte de caldeiraria, esse dimensionamento de caldeira. Mais especificamente, a gente vai estar trabalhando aqui com o ASME seção 8 divisão 1, o apêndice o G27, que trata do dimensionamento da espessura do casco e dos tampos dos vasos de pressão. A gente sabe, né, que quando o equipamento ele é submetido a uma pressão interna, eu preciso dimensionar uma espessura mínima para que as tensões suportadas, né, na parede desse material não se rompa devido a essa pressão interna de trabalho. E o que o G27 do ASME transmite, passa aqui para a gente, é uma fórmula, né, uma aplicação simples, né, de resistência dos materiais que considera uma folga de espessura para esses equipamentos. Então aqui na UG27, o subitem D, cascos esféricos, a gente considera uma solda, perdão, aqui no subitem 2, né? Nós vamos considerar juntas circunferenciais. O que acontece é o vaso, ele é soldado, né? Existem a parte do casco e dos tampos. O casco ele é soldado longitudinalmente e o tampo circunferencialmente. Então, voltando aqui no G27, no subitem 2, existe uma fórmula para calcular a espessura desse tampo, considerando todas as juntas circunferenciais de um vaso de pressão. Isso não contempla, né, só aqui a junta do tampo. Isso também contempla os bocais e outras partes do equipamento. Mas a gente vai estar frisando aqui especificamente no tampo. Eu tenho um pré-cálculo aqui básico, já com as fórmulas aqui da norma. E a grosso modo, né, mas passando aqui rapidinho para vocês, diz o seguinte: a espessura ela vai ser igual à pressão de projeto do vaso vezes o raio interno sobre 2 vezes a tensão máxima admissível do material para a construção desse tampo vezes a eficiência de junta mais 0,4 a pressão de projeto. Então eu estou considerando aqui uma folga que, independente da pressão com que eu vou trabalhar, essa folga ela vai garantir aqui, ó, a tensão máxima do material vai me garantir uma folga razoável para a gente estar dimensionando esse tipo de equipamento. Então eu estou considerando aqui genericamente um vaso construído em material SA516-70, material esse certificado, né, qualificado pelo próprio ASME, em que a tensão máxima admissível nele é de 2000 PSI. 20.000, perdão. 20.000 PSI para o dimensionamento.
Então a gente aplicando a fórmula, pressão vezes o raio interno sobre 2 vezes tensão máxima admissível vezes eficiência disjunta mais 0,4P, considerando um vaso de circunferência de 30 polegadas, eu tenho uma espessura calculada de 0,407 polegadas. É claro que eu vou estar utilizando aí uma chapa comercial. E a próxima chapa comercial que mais se aproxima desse valor é a de meia polegada. Existem diferentes tipos de tampo para vasos cilíndricos. A gente vai estar trabalhando aqui com o tampo tipo elíptico, por ser o tampo que viabiliza economicamente o projeto do meu vaso. Visitando aqui o site de alguns fornecedores desse tipo de equipamento, né, de tampos, sem nenhuma apologia ou propaganda a EICA, existem aqui diversas formas, né, diversos formatos de tampo. O EICA 12 ele é o que garante a menor espessura no dimensionamento desse equipamento. Quer dizer, eu garanto que o meu tampo vai suportar as tensões provenientes da minha pressão de trabalho com a menor espessura comercial. Então vamos lá. Eu já tenho aqui mais ou menos as fórmulas, né, para definir cada componente do meu tampo. Lembrando que a gente parte do princípio de que já temos o dimensionamento do volume desse vaso, considerando o diâmetro interno, por exemplo, né? Eu vou encontrar as minhas outras formas geométricas aqui, como o menor raio, o raio maior e as alturas. Todas as fórmulas que são apresentadas aqui no dimensionamento do tampo semielíptico estão referenciados aqui do lado. Então vamos lá. Quais são os meus dados? Eu tenho que o raio externo desse meu tampo é de 15,13 polegadas. Eu já fiz aqui um esboço mais ou menos. E vamos estar considerando aí um raio interno de 750 milímetros. Então vamos dimensionar aqui rapidamente. Vamos fazer aqui um projeto novo, apenas para referenciar. 750 milímetros. Esse é o meu raio interno, aliás, esse é o meu diâmetro interno do vaso. De acordo com as fórmulas aqui, eu sei que o meu raio inferior ele vai ser 0,17 o diâmetro interno, que estamos considerando como sendo 750 vezes 0,17, 127,5 milímetros vai ser o raio menor do meu tampo. Um comando Circle, R para dimensionar o raio, cento e vinte e sete ponto cinco. Vamos verificar aqui a dimensão. É isso aí. Vou colocar aqui na extremidade, tomando como ponto o meu quadrante. A mesma coisa do outro lado. E essa é a minha referência dos raios inferiores, dos raios menores. O raio maior ele vai ser 0,9 o meu diâmetro, de 750 milímetros, vezes 0,9, 675. Então 675 é o raio maior do meu tampo.
comando circle, vamos escolher a opção TTR, em que eu vou tangenciar dois círculos e especificar o meu raio ou diâmetro. Raio esse de 675 milímetros. Perdão. Vamos especificar aqui as duas tangentes. E é isso aí. Comando trim aqui para parar. E eu já tenho aqui o meu tampo dimensionado. Lembrando que a gente está considerando pelo cálculo da UG27 do ASME uma espessura de meia polegada. (12,7 mm) para a espessura do meu tampo. Lembrando que ainda existe uma altura que deve ser considerada aqui, que varia de 15 a 60 milímetros. Por convenção dos projetos que eu tenho participado, a gente utiliza 40. Vamos utilizar aqui 40 milímetros para cada lado. É isso aí. Já está pronto aqui. Espessura de meia polegada. Eu tenho o meu tampo dimensionado. Já tem algumas cotas aqui pré-definidas, né? Layers pré-definidos. Opa! Mais rápido aqui. E é isso aí.